Olá pessoal, nós estamos aqui em mais uma lâmina. Essa lâmina ela faz uma brincadeira com o microbem, que a gente viu não tem muito tempo. Aqui é o macrobem, né? É preciso primeiro admitir que o macrobem ele é necessário, ele é importante, tá? Normalmente quem tem a oportunidade de fazer o macrobem são os grandes líderes, né? Que tomam decisões que influenciam muita gente, né? Ou que fazem projetos que influenciam várias regiões, né? Então vamos para repassar aí os líderes, até os políticos, né? O que seria o macrobem? Ele busca enfrentar os problemas sociais como um todo. Ele busca melhorar o mundo. Ele é importante. A gente precisa ser capaz, em algumas instâncias, em alguns momentos, pensar no macrobem. Não dá para pensar só no microbem, entendeu, né? O microbem, ele é essencial no agora, no hoje. E não existe o macrobem sem o microbem. Mas também parar no microbem é perder a oportunidade de expandir, né, de somar. A gente tem que pensar no micro, mas interligado ao macro. Não, hoje em dia não tem mais como. Tá? Então, é importante compreender a sua capacidade, por exemplo, o seu projeto de bairro está ligado aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU. É o micro ligado no macro. Compreende? É você pensar na sua ação, de repente junto a alguém que te pediu alguma coisa na rua, mas interligado em alguma política pública que existe na sua cidade para os moradores de rua, tá? É muito importante isso, porque aí você potencializa o que você está fazendo, você soma com algo maior, tá? Outra questão que eu tento mostrar aqui é que mesmo quem pensa no macro não pode negar o micro, entendeu? Então, exemplo, mesmo quem está pensando, eu já trabalhei algumas vezes, durante alguns anos eu trabalhei numa instituição que pegava 9 países. Então ali eu tive a oportunidade de entender o que é o macro. Eu trabalhava com orçamento de milhões de euros, né? A gente tinha que pensar para um país inteiro. É muito mais complexo, tá? Ficou claro para mim que o macro tem um grande perigo da gente ficar no número. Então eu, enquanto eu era captador e trabalhava com mapeamento dos países, mas eu não abria mão de visitar os locais, de ir em loco nas tribos, de entender, visitar alguns projetos, para entender como é que aquele micro, como é que aquela ação lá no final ela estava amarrada com mapeamento, com aquele orçamento de milhões, né, com a estratégia que tinha que se pensar em fronteiras. É, eu entendo, desse período que foram 5 anos, que eu fiquei participando de macro projeto, eu não conseguia ficar só no número, ficar só nos grandes encontros, sabe? Ficar só nas reuniões de captação. Eu queria ver o rosto que era beneficiado no final a partir de tudo aquilo. Mas eu tenho que admitir que tem gente que fica só no macro, sabe? Eu me questiono se é possível. Eu me questiono se é possível trabalhar só na nuvem, né? Só à distância e só nos grandes encontros. Aqui a minha provocação é, se você tiver alguma oportunidade de trabalhar algum dia com macroprojeto, tenha o seu pequeno momento de pé no chão, tá? Não abra mão de pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, estar lá na ponta da execução, tá? Porque aí você começa a entender um monte de questões. Por exemplo, uma provocação que eu faço aqui é que sim, não é tão simples mudar do micro para o macro, do macro para o micro. Uma comparação que eu falo aqui, fala assim, ó, não se amplia do micro para o macro simplesmente colocando água no feijão. Não é um monte de micro que faz o macro. Não é, tá? Muitas vezes são lógicas muito diferentes. E essas lógicas, elas têm dificuldade de conversar. Então, o ideal é quando a gente consegue transitar no micro e no macro, entendendo as lógicas, mas construindo pontes, tá? Esse é um desafio. Se você produz o micro, tem que ser capaz de entender e fazer ponte com o macro. Se você está no macro, tem que ser capaz de entender e fazer ponte no micro.
O ideal é até que você transitasse, repito. Eu tentei o tempo todo transitar. Hoje, nesse momento, estou muito mais ligado ao micro, mas eu procuro estar atento aos objetivos de desenvolvimento do milênio, eu procuro estar atento a políticas públicas da minha cidade, a do Estado, a situações que estão acontecendo no país, do social que possam influenciar, sabe? Esse trânsito, ele é muito importante para que a gente consiga fazer a ponte. Um exemplo hoje, eu continuo trabalhando na Amazônia, só que agora numa região bem mais limitada. Mesmo assim, é do tamanho de 4 estados do Brasil. Eu procuro estar atento aos documentos que estão saindo ligados à Amazônia, o que está acontecendo na Amazônia, para que a minha ação lá nessa região ela consiga estar ligada a todo esse macro para somar. Tá bom? Grande abraço. Até o próximo vídeo.